Ricardo sempre esteve por perto, à mesma mesa, sob o mesmo teto, com o mesmo rosto que eu conhecia de cor. E foi exatamente por isso que demorei tanto para enxergar o que estava escondido bem diante de mim. Porque o perigo maior nunca se esconde na escuridão, mas na luz familiar, naquela parte da vida que você para de inspecionar, porque já verificou 1000 vezes e sempre encontrou a mesma coisa, ou pensava que tinha encontrado. Olá, vocês estão no canal Sala de Histórias, e este é o meu novo conto autoral. Desejo-lhes uma boa audição, mas não começarei por aquele dia, e sim pela manhã que aconteceu algumas semanas antes do casamento da minha filha, Aninha, porque foi então que senti pela primeira vez aquele cheiro, não um cheiro físico real, mas aquele interno que sobe de algum lugar profundo quando algo está fundamentalmente errado. Quando a imagem é bonita, mas por trás dela sopra uma frieza e você não consegue explicar a ninguém, porque não existem palavras para essa sensação. Existe apenas esse conhecimento no sangue, nos ossos, naquela parte de você que se lembra de tudo e nunca erra. Se você a deixar falar em vez de abafá-la com polidez e hábito. Ricardo Mendes, meu marido, com quem vivi tantos anos que o próprio número me parece algo geográfico, uma paisagem que simplesmente existe, porque sempre existiu, naquela manhã estava sentado à mesa da cozinha, com a expressão de quem pensa em algo muito importante e muito distante daquela cozinha, daquela luz matinal, de mim, que estava a 2 metros dele, com uma xícara de café nas mãos, e eu o olhava como se olha para algo que se conhece de cor, mas de repente se vê de outro ângulo e não se reconhece. E esse não reconhecer não assusta. Apenas permanece dentro de você como uma farpa silenciosa, que não dói, mas está sempre presente, lembrando-se de si nos momentos mais inesperados. Eu e Ricardo nos casamos na idade em que ainda se acredita que o amor é para sempre e que o caráter de uma pessoa pode ser visto de imediato se você olhar com atenção suficiente, embora na verdade o caráter seja algo que se revela lentamente, camada por camada, às vezes ao longo de décadas. E você pensa que conhece a pessoa por dentro e por fora, e então descobre que, durante todo esse tempo, ao seu lado vivia alguém completamente diferente. Alguém que você nunca viu de verdade, porque via apenas o que lhe mostravam, e não o que era real. Escondido no fundo, cuidadosamente, habilmente, tão habilmente, que mesmo agora, ao recordar os anos vividos, não consigo dizer exatamente quando tudo mudou, ou se sequer mudou, ou foi apenas um longo e bem orquestrado engano. Desde o início, Ricardo trabalhava no ramo da construção. Não era uma grande empresa, mas estável o suficiente para nos proporcionar, a mim e a Aninha, uma vida sem grandes preocupações, sem a contagem constante de cada centavo, sem aquela sensação humilhante de olhar para o preço e decidir se pode ou não pagar. E eu nunca me intrometi muito nos seus negócios. Não por medo ou desinteresse, mas porque eu tinha minha própria vida, meu trabalho na biblioteca municipal, onde trabalhei por tantos anos que me tornei parte de sua arquitetura. Um elemento tão constante quanto os tetos altos, e o cheiro de papel antigo, que eu amo com toda a alma e que provavelmente é o verdadeiro cheiro do tempo, se o tempo tiver cheiro. Aninha, minha filha, minha única, criada nesta casa entre livros e tranquilidade, apaixonou-se por Matheus Oliveira há cerca de 1 ano e meio. E eu vi como ela mudou, floresceu, brilhou por dentro com aquela luz especial que só existe quando uma pessoa está verdadeiramente feliz, de forma genuína, não porque é o que se espera, mas porque alguém ao seu lado torna o mundo melhor simplesmente pela sua presença. E Matheus me parecia exatamente esse tipo de pessoa. Sério, atencioso, com um bom senso de humor e aquela estabilidade interna que diz mais sobre uma pessoa do que quaisquer palavras sobre si mesma. E eu estava feliz por Aninha, sinceramente, de todo o coração, porque ela merecia essa felicidade mais do que ninguém neste mundo. O casamento foi marcado para o início do verão, naquele restaurante na beira do rio que Aninha mesma escolheu, depois de visitar, ao que parecia, todos os estabelecimentos da cidade antes de se decidir por aquele, com seu terraço aberto e vista para a água. E eu a ajudava com os preparativos, como as mães ajudam, ou seja, completamente dedicando todo o meu tempo e atenção.
Porque o casamento de uma filha não é apenas uma festa, é uma transição. É o momento em que seu filho se torna outra pessoa além de seu filho. E você está nesse limiar e entende que seu papel agora é outro, mas não menos importante, apenas posicionado de forma diferente em sua vida. Ricardo participava dos preparativos do casamento formalmente. Assentia, concordava, ocasionalmente dava uma opinião que sempre soava razoável e sempre era um pouco mais indiferente do que se esperaria de um pai casando sua única filha. Mas eu não dava muita importância a isso, porque Ricardo sempre foi um homem contido em suas emoções, preferindo ações a palavras. E eu me acostumei a lê-lo de outra forma, pelo que ele faz, não pelo que diz ou pela expressão em seu rosto. E me parecia que eu sabia fazer isso muito bem, que o entendia profundamente. Embora agora eu saiba que entendi exatamente o quanto ele me permitia entender. Nem mais nem menos, a primeira coisa estranha aconteceu cerca de um mês antes do casamento. Vou chamar de estranheza apenas porque não tenho outra palavra. Na verdade, foi apenas uma observação, um pequeno fato incongruente que notei e guardei naquela parte da mente onde se armazenam coisas que exigem reflexão posterior, porque agora não havia tempo. Agora você tem o vestido da filha, o buffet, a lista de convidados e mais 37 tarefas urgentes. Isso podia esperar. Isso não iria a lugar nenhum, sempre daria tempo. Embora sempre dar tempo seja, claro, a maior mentira que contamos a nós mesmos todos os dias. Ricardo esqueceu o celular na mesa da cozinha, o que por si só era incomum. Ele nunca se separava do celular, mantendo consigo com uma constância que há muito tempo deixara de me parecer apenas o hábito de um homem de negócios e se tornara outra coisa, algo que eu não nomeava em voz alta. Porque nomear tais coisas em voz alta significa admitir que você já está pensando nisso. E eu não queria pensar nisso. E então, naquele dia, o celular estava sobre a mesa com a tela para baixo. E eu, completamente por acaso, ao passar, esbarrei nele com a manga do meu roupão. E ele virou. E na tela eu vi uma notificação. Não o conteúdo da mensagem, apenas o nome do remetente, M, apenas uma letra, sem sobrenome, sem explicações, apenas M. E algo dentro de mim registrou aquilo com a precisão fria com que um fotógrafo profissional tira uma foto, rápido, preciso, sem movimentos desnecessários, e guardou no arquivo. Eu não peguei o celular, não tentei desbloqueá-lo, não fui investigar nada. Não porque não me importasse, mas porque nunca fui o tipo de pessoa que remexe nas coisas dos outros em busca de confirmação para seus medos. Sempre acreditei que se a verdade existe, ela encontrará uma maneira de chegar até você. Não é preciso desenterrar, lá com as próprias mãos. Ela vem à superfície por si mesma, mais cedo ou mais tarde. E a verdade sempre vem. Essa é a única coisa da qual eu tinha certeza absoluta ao longo de toda a minha vida. A verdade, como a água, encontra seu caminho através de qualquer obstáculo, qualquer mentira, qualquer sistema de silêncio cuidadosamente construído. Naquela mesma noite, Ricardo estava excepcionalmente animado durante o jantar, contando algo sobre os negócios, sobre um novo projeto, sobre as perspectivas, e eu o ouvia com aquela parte da atenção que se deixa na superfície, enquanto a parte principal da minha mente se ocupava de outra coisa. Eu olhava para ele e pensava que o bom humor de uma pessoa pode ter muitas causas. E nem todas essas causas têm a ver com você, embora você esteja sentada ao lado dele, comendo na mesma mesa e chamando isso de vida em comum. E senti uma grande quietude dentro de mim. Não triste, não ansiosa, mas precisamente quieta. Como em uma sala grande onde o barulho acabou de cessar e um novo ainda não começou. E nesse silêncio, tudo se ouve com especial clareza. Na semana seguinte, encontrei Dona Célia, a vizinha do quinto andar, uma mulher de mente afiada e com aquela observação peculiar que se desenvolve em pessoas que viveram uma vida longa no mesmo prédio e viram gerações mudarem nos apartamentos vizinhos. Conversamos no elevador, como acontece quando ambas têm tempo e disposição. E Dona Célia, de repente, disse algo que lembro literalmente até hoje, porque palavras ditas sem intenção às vezes acertam mais precisamente do que as mais cuidadosamente escolhidas. Seu Ricardo, tenho reparado, anda sempre com pressa ultimamente. Ontem, às 8 da noite, ele estava saindo. E anteontem eu o vi da janela, numa hora em que todo mundo já está em casa, não é? E eu respondi algo sobre negócio, sobre o trabalho, que o ramo exige flexibilidade de horários, mas para mim mesma, registrei mais um fato no mesmo arquivo onde já estava a solitária,
letra M de uma tela alheia. Eu não fiz cenas, não interroguei meu marido, não o segui. Eu apenas observava. E essa observação não vinha do medo, nem do ciúme, mas daquele interesse calmo, quase profissional, com o qual eu li livros a vida toda. Sem pressa, com atenção, permitindo que o texto se revelasse por si só, sem tentar adivinhar o final antes da hora, confiando no autor e no processo. Embora, neste caso, o autor fosse alguém que eu não conhecia de todo e isso tornava a leitura especialmente cativante, ainda que num sentido completamente desagradável da palavra. Enquanto isso, Aninha brilhava com sua felicidade de noiva e se ocupava dos preparativos com tal energia que ao lado dela dava vontade de fazer tudo mais rápido e melhor. E eu a observava com aquela ternura que só uma mãe tem. Quando você olha para seu filho e vê simultaneamente aquela pessoinha que um dia se agarrou à sua mão e o adulto em que se tornou, e entende que ambos existem ao mesmo tempo, que não se contradizem, mas se sobrepõem, formando algo tridimensional, vivo, querido a ponto de sentir uma dor física no peito. E Aninha, feliz, apressada, apaixonada, não sabia de nada sobre o arquivo que se acumulava dentro de mim. E eu não pretendia perturbá-la, enquanto não tivesse nada concreto, nada real, apenas sensações e fatos que ainda não formavam um quadro. Matheus Oliveira vinha muito em nossa casa, jantava conosco, ajudava com pequenas tarefas, conversava com Ricardo sobre carros e futebol, com uma naturalidade que falava de sua habilidade de encontrar um terreno comum com qualquer pessoa. E Ricardo o recebia com bastante cordialidade, embora eu notasse às vezes algo no olhar paterno sobre o futuro genro. Algo que eu não conseguia definir, algo como uma avaliação, mas não a avaliação que um sogro faz para saber se o rapaz é digno de sua filha, mas outra, mais fria, mais prática, como se Matheus não fosse uma pessoa para Ricardo, mas um elemento em algum esquema. E essa sensação era tão fugaz, tão sutil, que eu sempre duvidava se a tinha visto de verdade ou se a tinha imaginado, porque já começava a ver tudo através do prisma daquele silêncio crescente dentro de mim. 2 semanas antes do casamento, aconteceu algo que não podia mais ser guardado no arquivo e fechado. Algo que exigiu minha atenção real, embora externamente parecesse completamente inocente, e pudesse ser interpretado de 10 maneiras diferentes, cada uma plausível se não fosse por tudo que veio antes, se não fosse pela letra M, se não fossem as saídas noturnas, se não fosse aquele olhar durante o jantar. Encontrei no bolso do paletó de Ricardo, que eu havia levado à lavanderia e depois buscado a pedido dele, um pedaço de papel dobrado em 4 com o endereço escrito à mão. O endereço era na nossa cidade, em um bairro que eu conhecia bem. E ao lado do endereço estava escrita apenas uma frase, também à mão, com a mesma caligrafia. A chave está sob o 3º degrau. Segurei aquele papel nas mãos por tempo suficiente para memorizar o endereço. Depois, dobrei-o cuidadosamente de volta, coloquei-o no bolso do paletó e guardei o paletó de volta no armário, porque eu não ia agir por impulso, não ia correr para aquele endereço de cabeça perdida e fazer cenas na porta dos outros. Eu ia pensar, ponderar, decidir o que exatamente eu queria saber e para que precisava desse conhecimento. Porque o conhecimento nem sempre é libertação, às vezes é um fardo. E é preciso estar preparada para o que se vai encontrar antes de ir procurar. Caso contrário, você simplesmente destrói tudo ao redor, sem forças para lidar com nada. Conversei com minha amiga Nina, com quem tenho uma amizade de tantos anos que já nos tornamos parte da biografia uma da outra, aquela parte que se lembra de tudo e nunca julga. Contei a ela não tudo, mas o suficiente para que ela entendesse a essência. E Nina, uma pessoa prática e direta, me disse o que eu já sabia, mas que precisava ouvir de outra pessoa. Lúcia, você sempre soube ver através das pessoas. E se agora você está vendo algo que não quer ver, significa que isso existe. E você não precisa se esconder disso, mas encarar de frente, porque você é uma mulher forte e a verdade não vai te quebrar, apenas te libertar, seja ela qual for. E eu a agradeci e entendi que ela estava certa, que eu já havia decidido tudo, apenas esperava uma confirmação externa. No dia seguinte, quando o Ricardo saiu para o trabalho e a Aninha estava na casa de Matheus, discutindo detalhes da cerimônia com os pais dele, peguei o carro e dirigi até aquele endereço do papel que eu já sabia de cor. E eu não dirigia em pânico, nem em lágrimas, nem com aquela agitação febril de quem está fazendo algo desesperado. Eu dirigia calmamente,
com aquele estado interior sereno que tenho quando tomo uma decisão e vou executá-la. Porque a indecisão não é para mim. Porque adiar a verdade nunca a torna mais fácil, apenas lhe dá tempo para se tornar mais complexa e emaranhada. O endereço me levou a uma pequena casa particular em uma rua tranquila, arrumada, bem cuidada, com um jardim na frente e cortinas nas janelas, tão comum na aparência quanto qualquer outra casa naquela rua. E fiquei no carro, em frente a ela, olhando por uns 3 minutos, sem sair. Apenas olhando e pensando que era assim que se parecia um segredo alheio, completamente comum, completamente indistinguível de todo o resto. Nenhuma marca especial, nenhum sinal. Apenas uma casa, apenas cortinas, apenas uma vida que acontecia paralelamente à sua e que você não conhecia, embora tivesse todo o direito sobre ela. Ou não, porque quem decide sobre o que você tem direito quando se trata da verdade que escondem de você. Eu não saí do carro naquele dia. Entendi que ainda não precisava entrar lá, que precisava de outra coisa, precisava entender a dimensão do que eu estava enfrentando antes de tomar qualquer medida, porque passos dados sem a compreensão do quadro completo podem te levar a um lugar de onde é difícil sair depois. E eu, sendo uma pessoa que a vida toda preferiu pensar antes de agir, não ia trair a mim mesma justamente agora. Justamente na situação em que um passo em falso poderia custar caro demais para mim, para Aninha, para tudo que construímos, bom ou mal, tudo. Voltei para casa e me ocupei da lista de convidados. Havia questões com a disposição das mesas que exigiam atenção, e me dediquei a isso com a mesma concentração com que me dedicaria a qualquer outra tarefa. Porque a habilidade de manter múltiplas realidades ao mesmo tempo não é um sinal de insensibilidade, é um sinal de disciplina interna que permite que você funcione onde outros se despedaçam. E eu sempre tive essa habilidade, embora nunca tenha pensado que precisaria aplicá-la em minha própria casa, em minha própria mesa, com minha própria lista de convidados para minha própria filha. Ricardo chegou mais tarde do que o habitual naquela noite, não muito, uns 40 minutos, mas eu notei, e ele sabia disso, porque me olhou com aquela atenção cautelosa com que as pessoas olham quando esperam uma pergunta e preparam a resposta com antecedência. E eu não fiz a pergunta porque não precisava da sua resposta. Eu precisava da verdade. E são coisas diferentes, muito diferentes. E Ricardo, relaxado pela ausência de um interrogatório, voltou a ser o de sempre. Cansado, um pouco distante, ele mesmo. E eu o observava do outro lado da mesa e refletia que o mais assustador na traição não é o fato em si, mas que a pessoa ao seu lado continua sendo ela mesma, continua a comer, respirar, dizer palavras comuns. E essa existência comum ao lado de algo extraordinário cria uma ruptura interna tão grande que o mais difícil não é gritar de dor, mas desse absurdo, dessa dualidade incompreensível. Uma semana antes do casamento, Aninha veio até mim com uma expressão que sei ler à primeira vista. Ela queria dizer algo e não sabia como começar. E eu servi um café para nós duas e apenas esperei, porque com Aninha sempre é preciso esperar. Ela chega às palavras através de uma pausa, através do silêncio, através de alguns falsos começos. E finalmente ela disse, sem olhar para mim: "Mãe, você é feliz? Você e o papai, vocês são felizes?" E essa pergunta, feita exatamente naquele momento, exatamente antes do seu casamento, exatamente assim, sem preâmbulos, me atingiu com sua precisão, porque a Aninha sempre sentiu mais do que falava, sempre foi aquela pessoa na sala, que percebe primeiro que o ar mudou. Eu respondi o que pensava de verdade, sem enfeites ou mentiras reconfortantes. Eu sou feliz, Aninha, e quero que você também seja feliz. E farei tudo o que estiver ao meu alcance para que sua vida seja real, sem falsidade, sem aquilo que você não merece. E ela me olhou por um longo tempo, atentamente, como se procurasse algo mais em minhas palavras. E então assentiu e me abraçou. Eu assegurei e entendi que os filhos sentem tudo, mesmo quando pensamos que estamos escondendo bem. Na sexta-feira, antes do casamento, a menos de uma semana da cerimônia, aconteceu o que finalmente montou o quebra-cabeça. Recebi uma ligação de uma mulher que se apresentou como Galiana e que eu não conhecia. Ela ligou para o meu celular, embora eu não tenha ideia de onde conseguiu meu número, e disse de forma clara, sem rodeios, com aquela firmeza particular de pessoas que decidiram fazer algo difícil e não querem recuar: "Dona Lúcia, eu trabalho em um cartório e não tenho o direito de lhe dizer o que vou dizer,
mas minha consciência não me permite ficar em silêncio. Seu marido, esta semana, estava formalizando documentos que a afetam diretamente. E o que ele está fazendo você precisa saber. E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela acrescentou: não posso falar mais pelo telefone, mas você deve estar preparada para tudo. E desligou. Eu fiquei sentada com o celular na mão, olhando pela janela para a paisagem urbana comum, telhados de casas, um pedaço de céu, pombos na cornija, e percebi com total clareza. Agora tudo se encaixou. Agora eu não tenho apenas sensações e fatos dispersos, mas algo sério, algo que exige ação. Não adiamento, não arquivo, mas ações diretas, claras, imediatas. E senti dentro de mim aquela calma familiar e concentrada que sempre me vem em momentos de perigo real. Não ansiedade, não pânico, mas concentração, prontidão, clareza de propósito. Porque eu sempre penso melhor exatamente quando a situação exige que se pense da melhor maneira possível. Liguei para meu advogado, Dr. Sérgio, com quem trabalhei em várias questões menores ao longo dos anos, um homem meticuloso, inteligente e confiável, e pedi uma reunião urgente, sem explicar os detalhes, apenas dizendo que precisava de uma consulta sobre questões patrimoniais o mais rápido possível. E Dr. Sérgio, percebendo algo em meu tom de voz, marcou a reunião para a manhã seguinte. E passei o resto daquela noite examinando documentos que nunca antes havia tido tempo de olhar, escrituras de propriedade, bens adquiridos em conjunto, extratos bancários. E quanto mais eu olhava, mais claro o quadro se tornava. Não completo ainda, não final, mas o suficiente para entender que algo estava seriamente errado, algo estava acontecendo sem meu conhecimento e claramente não a meu favor. A reunião com o advogado me deu as primeiras respostas concretas, embora não todas. Doutor Sérgio, depois de me ouvir atentamente e examinar os documentos que eu trouxe, disse com sua franqueza característica, sem rodeios: Dona Lúcia, se o que você me contou corresponde à realidade, você precisa descobrir o mais rápido possível o que exatamente está acontecendo com seus bens em comum, porque há sinais de que certos ativos podem estar sendo movidos de forma que você perca seus direitos sobre eles. E se for esse o caso, você não tem muito tempo. Essas coisas são feitas rapidamente, quando feitas corretamente. E esse não tem muito tempo soou em minha cabeça como um metrônomo, como uma contagem regressiva, como um lembrete de que o mundo não espera pela sua prontidão. Ele se move em seu próprio ritmo. E sua tarefa é se mover com ele, só que mais rápido. Voltei para casa e encontrei Ricardo falando ao telefone. Ele estava de pé junto à janela, falando baixo, mas não baixo o suficiente para que eu não ouvisse uma palavra, dita com aquela entonação particular que é difícil de confundir com qualquer outra coisa. Marina. E então ele se virou e me viu. E o segundo entre ele dizer aquele nome e desligar o telefone foi tão longo e tão transparente que tive tempo de ler nele tudo o que precisava ler. Embora meu rosto permanecesse completamente calmo, porque eu já sabia há muito tempo como manter meu rosto, independentemente do que acontecia por dentro. E Ricardo, não vendo nada em meu rosto que devesse preocupá-lo, apenas disse: é do trabalho. E eu assenti, fui para a cozinha e coloquei água para o café. E nós dois fingimos que tudo estava normal, embora eu acho nós dois já soubéssemos que nada estava normal. Apenas cada um de nós tinha suas próprias razões para não destruir, por enquanto, essa frágil pretensão. Faltavam 5 dias para o casamento de Aninha. E nesses 5 dias eu fiz mais do que muitas pessoas fazem em um mês. Encontrei-me com o Dr. Sérgio mais 2 vezes. Solicitei extratos através de todos os canais disponíveis para mim. Com cuidado e de forma completamente imperceptível para Ricardo, fiz cópias de todos os documentos que poderiam ter importância. E juntei tudo em uma pasta, que entreguei a Nina para guardar. Por precaução, porque sou uma pessoa que pensa no futuro, especialmente quando a situação exige exatamente isso. Especialmente quando as apostas são altas o suficiente para não deixar nada ao acaso. E durante todo esse tempo, continuei a participar dos preparativos para o casamento. Liguei para o florista, discuti o menu, ajudei a Aninha com os detalhes, sorri, conversei, existi em todos os formatos necessários, porque o casamento de Aninha era real e importante, independentemente do que estava acontecendo ao seu redor. E eu não ia permitir que a mentira e os esquemas de outra pessoa roubassem de minha filha o seu dia, sua alegria,
seu momento que acontece apenas uma vez. E nenhuma situação pessoal minha era motivo suficiente para destruir isso. Embora eu ainda não soubesse que em breve teria que destruir algo completamente diferente. E não por mim, e não por minha vontade. Os últimos dias antes do casamento, a casa estava imersa naquela agitação especial pré-festa que existe em toda casa antes de um grande evento. Cheiros, correria, telefonemas, convidados que apareciam por 5 minutos e ficavam por 3 horas. E eu estava no meio de tudo isso, como uma rocha no meio de um rio. Tudo fluía ao meu redor, me contornava, e eu permanecia firme, calma, concentrada, com aquela pasta na cabeça, com aquele endereço, com aquele nome, Marina, com aquela frase do cartório. Esteja preparada para tudo. E eu estava preparada. Eu sempre estive preparada. Porque a prontidão não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. E para ser honesta, eu quase não tinha medo. Havia apenas essa determinação serena e uma clareza absoluta de que, aconteça o que acontecer, eu daria conta, porque sempre dei. E isso não é arrogância. É apenas o conhecimento de si mesma que vem com os anos e que ninguém pode tirar de você. Na véspera do casamento, tarde da noite, quando Aninha foi para a casa de Mateus, eles decidiram passar a última noite cada um em sua casa, seguindo a tradição. E Ricardo, alegando cansaço, deitou-se cedo e adormeceu com aquela pressa ostensiva com que as pessoas adormecem quando precisam ficar sozinhas. Eu fiquei sentada na sala com apenas um abajur aceso e sabia de uma coisa: amanhã seria um dia muito longo. E nesse longo dia haveria muitas coisas e eu estava pronta para cada hora, cada minuto dele. E que aconteça o que acontecer, eu seria eu mesma. Eu ficaria de pé. E ninguém e nada me faria ser menos do que eu sou. Porque essa é a única coisa que realmente lhe pertence nesta vida. Sua própria verticalidade, sua própria retidão, sua própria escolha de ser a pessoa que você quer ser. E não aquela que as circunstâncias ou outras pessoas tentam fazer de você. Apaguei o abajur e fui dormir. Não porque quisesse dormir, mas porque amanhã exigiria forças. E as forças exigiam descanso. E eu sei dormir mesmo quando tudo por dentro está tenso como uma corda. Sei me desligar e me recuperar. Porque o corpo é um instrumento. E um instrumento precisa ser cuidado, especialmente na véspera de um dia que promete ser o mais importante de muitos dias importantes em sua vida. Embora você ainda não saiba o quão importante ele é, não saiba o que exatamente acontecerá nessas horas. Não saiba que pela manhã chegará uma mensagem que mudará tudo. Não apenas sua vida, mas a vida de todas as pessoas nesta casa, nesta família, nesta história. Porque alguns dias mudam tudo. E este dia era exatamente assim. Embora eu tenha adormecido em completo silêncio, ao som da respiração regular do homem que eu não conhecia mais como pensava que conhecia, ao lado de quem vivi toda esta vida e que dormia com aquela aparência serena de que só são capazes as pessoas sem consciência ou as pessoas com segredos muito pesados, que finalmente estão perto de seu desfecho, e fechei os olhos e tive um último pensamento antes de dormir. Amanhã tudo ficará claro. Amanhã a névoa se dissipará. Amanhã a verdade virá à superfície como sempre vem. Inevitavelmente, completamente e para sempre. Amanhã do dia do casamento começou com aquela luz especial do amanhecer que só existe no início do verão, suave, quase como uma aquarela, inundando o quarto através das cortinas não totalmente fechadas, tão delicadamente que o próprio ar parecia hesitar em quebrar o silêncio. Como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração por um segundo antes de algo grande. E eu estava deitada de olhos abertos, já completamente desperta, já concentrada por dentro, já pronta, embora Ricardo ao meu lado ainda dormisse, respirando regularmente, parecendo uma pessoa completamente normal em uma manhã completamente normal, o que por si só talvez fosse a coisa mais estranha em toda essa situação. Com que facilidade a pretensão se torna norma? Quão imperceptivelmente a mentira se costura no tecido do cotidiano, a ponto de ser impossível dizer onde termina o hábito e começa o engano deliberado. Levantei-me primeiro, como de costume, porque os hábitos são a última coisa que muda em uma pessoa, mesmo quando todo o resto muda. Fui para a cozinha, preparei o café, abri a janela, deixando entrar na casa aquele cheiro de manhã de verão, frescor, asfalto aquecido, alguma árvore florida em algum lugar, que sempre me dava a sensação de que o dia começava honestamente de uma página em branco,
com a possibilidade de tudo que ainda não aconteceu. Embora hoje eu soubesse que muito já estava predeterminado, que muito se movia em seus próprios trilhos, independentemente de você saber ou não, que o mundo não pede permissão para mudar sua vida, ele simplesmente a muda. E seu trabalho é decidir como você lida com isso. O celular estava sobre a bancada, onde eu o deixei na noite anterior, e estava em silêncio. Nenhuma notificação, nenhuma chamada perdida, silêncio na tela. E eu peguei nas mãos, verifiquei a hora, coloquei-o de volta, tomei um gole de café, olhei pela janela para a cidade que despertava gradualmente, pensei em Aninha, que agora provavelmente já estava acordada na casa de sua amiga, onde passou a última noite antes do casamento, já se arrumando em frente ao espelho, já experimentando o que vestiria em poucas horas, já sentindo aquela ansiedade especial que só se tem uma vez na vida, aquela sensação doce, pungente, quase insuportável de tão bonita, de que sua vida está no limiar de algo novo, enorme, irreversível. Ricardo apareceu na cozinha 20 minutos depois, penteado, de camisa, com a aparência de quem se prepara para um dia importante, o que não levantaria suspeitas em nenhum observador externo. Serviu-se de café, sentou-se à minha frente, disse algo sobre o tempo, que o dia seria bom, que precisávamos sair mais cedo para chegar antes do início da cerimônia sem pressa. Eu respondi de forma neutra, objetiva, sem palavras extras, sem a frieza que ele poderia notar e que poderia alertá-lo, porque eu ainda não sabia de tudo. Ainda não tinha em mãos o último elemento desse quebra-cabeça. Ainda me permitia o luxo de esperar que talvez eu estivesse errada, que talvez a mulher do cartório tivesse sido excessivamente dramática, que talvez o nome Marina fosse apenas uma colega de trabalho e aquele endereço fosse apenas um cliente. E tudo isso junto fosse apenas uma coincidência e não um sistema. Foi exatamente então, enquanto Ricardo foi para o banheiro e ligou o chuveiro, que o celular na bancada vibrou. O número era desconhecido, sem nome, apenas dígitos, sem nenhuma identificação, tão impessoal quanto a mensagem que chegou dele no segundo em que eu olhava para a tela. Não vá ao casamento da sua filha. Verifique o armário do seu marido. O primeiro pensamento foi simples e humano. Pensei que era uma brincadeira de mau gosto, que algum conhecido estava fazendo uma provocação infeliz ou tinha errado o número, que no mundo há pessoas suficientes que consideram esse tipo de trote espirituoso. No entanto, minha mão já se movia por conta própria, antes que a cabeça pudesse chegar a uma decisão final. Porque há coisas que o corpo faz antes da razão, quando o instinto é mais forte que a lógica. E eu já estava caminhando para o quarto, já abrindo a porta do armário, e o que vi lá dentro fez com o espaço ao meu redor o que as pessoas descrevem com as palavras. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Não uma metáfora, mas uma sensação física, quando o apoio que parecia inabalável de repente desaparece. E você fica sobre o vazio, tendo tempo em uma fração de segundo para entender tudo o que você sabia sobre esta casa, sobre esta pessoa, sobre esta vida. Não era o que parecia. A água no banheiro fazia barulho. Ricardo cantarolava algo. Uma daquelas melodias sem palavras que as pessoas cantarolam quando se sentem bem ou querem parecer que se sentem bem. E eu já estava na porta do nosso quarto, já abrindo as portas do grande guarda-roupa, aquele mesmo cuja metade direita Ricardo ocupou desde os primeiros anos do nosso casamento, e onde desde então pendiam seus ternos, ficavam suas camisas, estavam as caixas com documentos que ele guardava em casa. Abri sem pressa, sem espasmos, não como abrem um armário pessoas tomadas pelo pânico, mas com calma, metodicamente, com a mesma concentração serena com que um cirurgião faz uma incisão, sabendo que um tremor na mão naquele momento é inadmissível. Os ternos estavam pendurados em ordem, as camisas dobradas com cuidado. Na prateleira de cima estavam as caixas, as mesmas de sempre, que eu vi milhares de vezes e nunca abri porque respeitava seu espaço, porque em nossa casa sempre houve a noção do pessoal. Suas prateleiras e minhas prateleiras, suas gavetas e minhas gavetas. Olhei para aquelas caixas, escolhi a que estava um pouco de lado das outras, um pouco mais profundo, um pouco menos empoeirada que as vizinhas, o que significava que tinha sido aberta recentemente, que alguém a tinha tocado. Tirei-a da prateleira, coloquei-a na cama, abri a tampa. Dentro havia documentos, várias pastas, papéis, envelopes dobrados. E no meio de tudo isso, bem em cima, completamente sem disfarce, havia uma folha de papel comum, dobrada ao meio, e nela, escritas à mão, algumas palavras,
com uma caligrafia que claramente não era de Ricardo. Uma caligrafia feminina, arredondada, confiante, com aquela elegância casual de quem está acostumado a escrever muito à mão. Essa dose derrubaria um cavalo. Boa sorte, querido. M. Ao lado do bilhete havia um pequeno frasco de vidro sem rótulo, contendo cerca de 1/3 de um líquido incolor. A água no banheiro continuava a correr. Peguei o bilhete com 2 dedos, li novamente, depois mais uma vez, e o coloquei de volta exatamente como estava. Não porque não entendesse o que tinha nas mãos, mas precisamente porque entendia com total clareza que tinha em mãos a prova de uma intenção, que aquele bilhete com aquelas palavras não era apenas um bilhete, era uma evidência que não deveria ser tocada desnecessariamente, que não deveria ser amassada, movida, alterada, porque precisava permanecer exatamente como foi encontrada e exatamente onde foi encontrada. Não foi um momento de confusão, foi um momento de clareza absoluta. Fotografei o frasco sem tocá-lo. Depois, o bilhete de ambos os lados em close para que cada palavra pudesse ser lida claramente. Depois a caixa inteira, depois a prateleira, depois o armário aberto. Metodicamente, sequencialmente, como pessoas que sabem que aquelas fotos podem se tornar a coisa mais importante que já fotografaram, documentam uma cena de crime. Fechei a caixa, coloquei-a de volta na prateleira, exatamente no mesmo lugar. Fechei o armário, saí do quarto, parei junto à janela da cozinha. Disquei um número. Não o de Nina, não o do advogado Dr. Sérgio, o da polícia. Porque é pra lá que se liga quando se encontram provas de uma intenção de causar dano. Exatamente assim, sem hesitação, sem consultas prévias sobre se era certo, se era conveniente, se não arruinaria o dia, porque algumas coisas não exigem hesitação, exigem ação direta e imediata e eu sempre soube distinguir uma da outra. O atendente respondeu no 3º toque. Ouviu-me com atenção. Eu falava de forma clara, objetiva, sem floreios e sem histeria. Dei o endereço, descrevi o que encontrei, expliquei o contexto suficiente para que ficasse claro. Não era um conflito doméstico, não era um mal-entendido que exigia negociação, era algo sério, que exigia uma resposta imediata. E o atendente disse que passaria a informação e verificaria quem viria e pediu que eu permanecesse no local e não tocasse nos objetos encontrados. A água no banheiro ainda corria. Liguei para Dr. Sérgio em um horário que não é para chamadas de negócios, mas que não deixava escolha. Ele atendeu quase imediatamente, como alguém acostumado ao fato de que a urgência não escolhe hora. Ouviu-me sem uma única interrupção. Depois disse: Dona Lúcia, a senhora agiu de forma absolutamente correta. Estou a caminho. Espere por mim. Não responda a nenhuma pergunta sem a minha presença, nenhuma palavra além do necessário. Estarei aí em 40 minutos. E percebi pela sua voz que ele já entendia a dimensão do que estava acontecendo, já havia avaliado, já havia entrado no modo de trabalho como fazem os profissionais que sabem que muito depende de sua rapidez nas próximas horas. O barulho da água no banheiro cessou. Ricardo saiu para a sala, recém-barbeado, com a camisa da festa, a gravata na mão, que ainda não tinha amarrado, com aquela aparência satisfeita de quem tem o dia correndo conforme o plano. Viu-me à janela com o celular, disse algo sobre ser hora de se arrumar, que a Ninha provavelmente já estava esperando, que não podíamos nos atrasar. E eu olhei com a mesma calma que estava em mim desde o início da manhã, inalterada nem 1 milímetro pelo que encontrei no armário. Não porque não me importasse, mas porque o autocontrole não é a ausência de sentimentos. É a decisão de não permitir que os sentimentos controlem as ações, em um momento em que as ações devem ser controladas apenas pela razão. Ricardo, sente-se, por favor, eu disse. Ele me olhou com uma leve surpresa. Eu raramente falava naquele tom. Um tom que não admite objeções e não exige explicações antecipadas. O tom de uma pessoa que tomou uma decisão e está comunicando-a, não discutindo-a. Ele se sentou no sofá com a gravata nas mãos, com aquela expressão cautelosa de quem sentiu que o chão sob seus pés se tornou um pouco menos firme do que um segundo atrás. A polícia está vindo, eu disse. A gravata em suas mãos não se moveu, seu rosto permaneceu no lugar. Apenas os olhos. Os olhos fizeram o que os olhos fazem quando uma pessoa, em uma fração de segundo, calcula o que exatamente o interlocutor sabe e até que ponto. Fizeram aquele movimento instantâneo, quase imperceptível, que se chama medo, que se tenta esconder, mas que é sempre visível para quem sabe olhar. Lúcia,
O que está acontecendo? Ele perguntou, com uma voz que tinha várias camadas. Surpresa na superfície, cautela por baixo e ainda mais fundo. Algo que ele se esforçava para conter, para não deixar sair, algo parecido com a compreensão do que exatamente estava acontecendo, embora ele não quisesse admitir. Eu encontrei a caixa no armário, respondi. Outra pausa, outro movimento rápido dos olhos. E então ele começou a falar, a explicar algo sobre Marina, que era um mal-entendido, que eu estava entendendo tudo errado, que ele ia explicar tudo. E suas palavras eram suaves, bem ensaiadas, como são suaves as palavras de pessoas que preparam uma explicação com antecedência para o caso de algo dar errado. Mas eu não ouvia para acreditar, mas para memorizar, porque o que uma pessoa diz no momento em que pensa que ainda pode se safar, diz mais sobre ela do que tudo que disse antes, em todos os anos de vida em comum. A campainha tocou 35 minutos após a minha ligação. 2 uniformizados e a paisana, que se apresentou como delegado Antônio, um homem baixo, atento, com olhos que pareciam já ter visto de tudo, e por isso não expressavam surpresa em nenhuma circunstância. E eu os levei ao quarto, mostrei o armário, abri a caixa, afastei-me, permitindo que trabalhassem, porque agora era o trabalho deles, e minha tarefa era não atrapalhar, mas ajudar da maneira que podia. Com informações precisas, respostas claras, as fotos que eu já havia enviado para um endereço de e-mail separado, caso precisassem de cópias. Dr. Sérgio chegou 42 minutos depois, como prometido. Entrou com passo decidido, apresentou-se ao delegado, ficou ao meu lado e disse baixinho: "A senhora está fazendo tudo certo, dona Lúcia. Estou aqui." E aquele breve "estou aqui" foi dito de tal forma que senti por trás dele não um consolo vazio, mas a garantia firme de uma pessoa que sabe exatamente seu lugar no momento certo, o que por si só valia muito. A essa altura, Ricardo estava sentado na sala com um dos policiais uniformizados, ainda não sob custódia, não algemado, apenas sentado e respondendo a perguntas. E eu via pela fresta da porta. Ele havia perdido aquela compostura satisfeita da manhã, murchara de alguma forma, diminuíra, e percebi que não sentia pena alguma. Que a pena é algo que se sente por pessoas que não lhe fizeram mal intencionalmente, mas por pessoas que planejaram esse mal com um detalhe e uma frieza que excluem o acaso e o impulso. A pena não vem. Vem apenas aquela compreensão serena e fria de que a justiça é um mecanismo, não uma emoção, e esse mecanismo estava agora em movimento. O delegado Antônio se aproximou de mim em algum momento e disse, não em voz alta, mas diretamente: "Dona Lúcia, precisamos lhe fazer algumas perguntas. E também temos motivos para acreditar que a segunda pessoa envolvida neste caso está agora em um endereço que conhecemos. Estamos enviando uma equipe para lá." Eu assenti, sem perguntar qual endereço, porque eu sabia qual era. Aquele mesmo, do bolso do paletó que foi para a lavanderia. Terceiro degrau, a chave. Marina Fonseca era seu nome completo, como soube mais tarde. Foi detida naquela casa com jardim cerca de 1 hora depois que encontrei o bilhete. E essa hora foi suficiente para eu dar meu depoimento inicial, assinar os papéis necessários, ouvir doutor Sérgio, que me explicava os passos processuais de forma curta e objetiva, sem palavras desnecessárias que em momentos como esse só atrapalham. Foi suficiente para ligar para Nina e dizer-lhe 3 frases que foram o bastante para ela entender tudo. "Nina, a pasta que está com você é para hoje. O advogado já está aqui." "Tô bem." E foi suficiente para resolver a questão mais difícil do dia, Aninha. O casamento estava marcado para a tarde, a cerimônia às 3 horas, e agora era quase 11 da manhã. E Aninha ainda não sabia de nada. Ainda existia em sua manhã de noiva, com as amigas, com o cabeleireiro, com aquela agitação feliz, que eu não tinha o direito de tirar dela antes que se tornasse absolutamente inevitável. Mas também não podia adiar até o último momento, porque saber pela mãe é sempre melhor do que saber por acaso, ouvir de relance, deduzir por fragmentos. Isso eu sabia com certeza. Era um daqueles princípios que não se discutem. Liguei para ela eu mesma, não esperei que ela me ligasse com mais uma pergunta sobre as flores ou a disposição das mesas. Liguei e disse: "Aninha, preciso te ver, não pelo telefone. Vou até aí agora mesmo, é importante, você precisa saber." E Aninha, sentindo algo em minha voz, não questionou nem pediu mais detalhes. Apenas disse: "Vem, mamãe." E nessas 2 palavras havia tanta compreensão adulta que por um segundo perdi o fôlego. "Doctor
Sérgio ficou no apartamento, onde o trabalho ainda continuava. Os objetos eram descritos, os relatórios redigidos, e eu peguei o carro e dirigi até a casa da amiga de Aninha, onde ela havia passado a noite, atravessando a cidade, pelas ruas da manhã que já se enchiam da vida normal de sábado, pedestres, ciclistas, cafés abertos, crianças nos parques, e todo esse mundo normal, inconsciente, vivia sua vida completamente paralela ao que acontecia na minha. O que por si só não era surpreendente, apenas confirmava o que eu sempre soube. Cada pessoa, dentro de seu dia comum, tem algo sobre o qual ninguém ao redor suspeita. E a tarefa não é destruir esse mundo normal externo, mas aprender a existir nele mesmo quando seu mundo interno se transforma a ponto de ficar irreconhecível. Aninha abriu a porta antes que eu pudesse tocar a campainha. Estava na soleira, já completamente pronta, de vestido, com o penteado, com aquela aparência especial de noiva, que sempre aperta algo no peito de uma mãe, independentemente das circunstâncias. E eu a olhei por um segundo. Apenas olhei, memorizando aquela imagem, porque o que eu ia dizer mudaria aquela manhã para sempre. Dividiria em antes e depois, e o depois seria mais difícil, mas mais honesto, o que, a longo prazo, é sempre mais importante. Entramos, sentamos. A amiga de Aninha, com tato, foi para a cozinha e fechou a porta. E eu contei tudo à minha filha, sem suavizar, sem contornar os pontos difíceis, sem escolher as palavras para que dosse menos, porque a dor é parte integrante da verdade. Tentar remover a dor da verdade é tentar remover a verdade dela. Contei sobre o bilhete, sobre o frasco, que Ricardo estava em casa com a polícia, que Marina Fonseca fora detida, que tudo já estava em movimento e esse movimento não podia ser parado. Aninha ouviu em silêncio, sem interromper, com a expressão que eu só via nela nos momentos mais sérios de sua vida. Não a expressão infantil de confusão, mas a expressão adulta de quem recebe uma informação pesada e a processa, em vez de desmoronar sob ela. Então ela perguntou uma única coisa: "Você está bem, mãe?" Não sobre o pai, não sobre o casamento, sobre mim. Depois houve uma longa conversa, na qual ambas falamos honestamente, sem o filtro habitual que os papéis de mãe e filha impõem às conversas sobre as coisas mais difíceis. E, nessa conversa, vi a Aninha de uma nova maneira. Não como minha menina que precisava ser protegida, mas como uma adulta com sua própria compreensão da vida, sua própria força interior, sua própria capacidade de ficar de pé quando tudo ao redor desmorona. E pensei que isso era, talvez, a melhor coisa que eu já tinha visto nela. Não a beleza, não as habilidades, não as conquistas, mas essa capacidade de não se quebrar com a verdade, mas de aceitar, lá de pé. A questão do casamento, Aninha resolveu por si mesma, sem meus conselhos e sem minha pressão em nenhuma direção. Ela disse: "Mãe, o casamento vai acontecer porque o Matheus não tem culpa do que o pai fez e não vou deixar que isso envenene o que nós temos. Mas não será hoje. Hoje precisamos lidar com o que aconteceu. Hoje nós duas precisamos estar juntas. E o casamento pode esperar. Ele não vai a lugar nenhum. Só vai se tornar mais honesto com isso." E eu entendi que havia criado exatamente a pessoa que queria criar. Matheus chegou 20 minutos depois que a Aninha lhe telefonou. Chegou pálido, confuso, claramente, sem entender totalmente a dimensão do ocorrido, mas com aquela confusão honesta que se diferencia da fingida, que é impossível de encenar se você mesmo faz parte do esquema. E eu observei atentamente, muito atentamente. Enquanto ele conversava com Aninha, segurava suas mãos, ouvia sua explicação, eu olhava e via um homem em quem se podia confiar. Não porque eu seja ingênua, mas porque, ao longo da vida, aprendi a distinguir a verdade da encenação. E o que eu vi nele naquele minuto era verdade. Depois veio uma ligação do delegado Antônio com uma mensagem curta. Ambos estão detidos, o processo está sendo formado, minha presença será necessária nas próximas horas para o depoimento oficial. Doutor, Sérgio já está ciente e estará comigo. Tudo conforme o procedimento. Tudo dentro da lei. Tudo está se movendo para onde deve se mover. O frasco, como se descobriu mais tarde, já após a análise preliminar realizada no mesmo dia, continha uma substância de ação potente
que em certas dosagens causava consequências graves para a saúde, incompatíveis com o funcionamento normal, o que elevava o caso da categoria de conflito familiar para uma categoria significativamente mais séria, com artigos de lei e perspectivas muito diferentes para aqueles envolvidos no aparecimento daquele frasco no armário. Marina Fonseca acabou sendo a mulher com quem Ricardo estava envolvido nos últimos anos. Não apenas romanticamente, mas também com interesses comerciais do tipo que Dr. Sérgio mencionou ao falar sobre a transferência de ativos, esquemas conjuntos, reestruturações, procurações emitidas em nome de terceiros. Tudo que eu comecei a suspeitar após a conversa com a mulher do cartório e que agora era confirmado pelos documentos daquela mesma caixa no armário, onde, entre outros papéis, havia folhas com cálculos, com nomes, com esquemas que o delegado Antônio examinava com aquela atenção penetrante e tenaz que significa: há algo aqui para se agarrar. Há um fio para puxar, há trabalho para muito tempo. O detalhe mais chocante daquele dia não foi o que encontrei no armário. Para isso, eu estava preparada internamente. Todo aquele mês de observações, todo aquele arquivo de fatos que eu coletei sem pressa me preparou para isso. A coisa mais chocante foi outra, que o delegado mencionou no final da nossa conversa, quase de passagem, como alguém que não tem certeza se deve dizer aquilo agora ou se é melhor esperar. O bilhete encontrado no armário foi escrito pela mão de Marina Fonseca. Isso foi confirmado por uma comparação preliminar com amostras encontradas naquela casa com jardim. Mas a própria Marina Fonseca, ao ser detida, exigiu imediatamente uma reunião com o delegado e declarou que estava disposta a cooperar, que tinha o que contar e que sua cooperação seria total. A mesma mensagem anônima que chegou pela manhã de um número desconhecido também foi enviada por ela. Foi o que se chama de uma reviravolta. Quando a pessoa que você considerava parte do esquema contra você se revela a pessoa que no último momento escolheu outro lado, escolheu não por bondade ou pena, mas por suas próprias razões, sobre as quais só se podia especular. E isso não a tornava uma boa pessoa, não a isentava da responsabilidade por tudo em que participou antes, mas mudava o quadro, tornava-o mais complexo, mais tridimensional, removia aquela clareza inequívoca que é tão conveniente quando se quer respostas simples para perguntas complexas. Por que ela fez isso? Me avisou, indicou o armário, efetivamente destruiu o esquema do qual ela mesma participava. Isso não ficou claro imediatamente, mas mais tarde, durante as investigações, quando Marina Fonseca depôs e contou o que aconteceu entre ela e Ricardo nos últimos dias antes do casamento, sobre o que ela entendeu sobre os planos dele para ela mesma depois que o serviço fosse feito, sobre como uma pessoa colocada diante da escolha entre lealdade e autopreservação quase sempre escolhe a segunda, e isso não era uma justificativa, mas uma explicação. E uma explicação não é o mesmo que perdão, é apenas a compreensão de um mecanismo que ajuda a não gastar energia desnecessária com surpresas onde, na verdade, tudo é bastante lógico. Voltei para casa tarde da noite, por um apartamento vazio, silencioso, com as mesmas cortinas nas janelas e os mesmos livros nas prateleiras. O mesmo apartamento onde pela manhã a manhã tinha sido completamente diferente. Entrei. Coloquei as chaves na prateleira perto da porta. Fui para a cozinha. Coloquei a chaleira para ferver. Abri a janela. Deixei o ar da noite entrar e senti algo que é difícil de expressar em palavras para quem nunca passou por algo semelhante. Nem alívio, nem triunfo, nem dor. Algo parecido com o que se sente quando se carrega algo pesado por muito tempo e finalmente se coloca no chão. Não porque se chegou ao destino, mas simplesmente porque o peso existe independentemente da sua capacidade de carregá-lo. Às vezes é preciso colocar-lo no chão, apenas colocar-lo, ficar ao lado, respirar, e só então decidir o que fazer a seguir. Nina ligou às 9 da noite, perguntou se precisava vir, se precisava estar ao meu lado. E eu disse: Nina, vem amanhã. Hoje preciso ficar sozinha. E não é uma tragédia. É apenas uma necessidade. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois disse: Você é incrível, Lúcia. E desligou, sem adicionar nada desnecessário, que era exatamente o que eu precisava dela naquele momento. Não palavras, mas a compreensão de que palavras agora não eram necessárias. O chá ficou pronto. Servi uma xícara, segurei-a com as duas mãos. Não porque estivesse frio, mas porque às vezes é preciso segurar fisicamente algo quente. Às vezes, isso tem uma importância que não se pode explicar racionalmente, mas que é completamente real. Aproximei-me da janela.
Olhei para a cidade noturna, para as luzes, para as pessoas lá embaixo, para aquela vida comum que continuava ao meu redor tão calmamente quanto continuava pela manhã. Pensei em Aninha, que agora estava com Mateus. Pensei que tudo daria certo para ela. Pensei no dia de amanhã, que já não era tão desconhecido quanto a noite de ontem, porque muito havia se esclarecido, muito havia se encaixado. Mesmo que esses lugares não fossem os de antes, mesmo que o quadro agora fosse outro, era um quadro honesto, real. E com um quadro real, sempre se pode trabalhar, sempre se pode avançar, sempre se pode construir algo novo se você tiver uma base para isso. E eu tinha essa base. Existem manhãs que não começam com o nascer do sol, mas com o momento em que você acorda já sendo outra pessoa. Não porque a noite a mudou, mas porque o dia anterior mudou tudo de forma tão fundamental que um retorno ao estado anterior simplesmente não existe fisicamente, assim como não existe o retorno da água a uma barragem depois que ela se rompeu. E aquela manhã, a primeira após o dia do casamento que não aconteceu, foi exatamente assim, silenciosa, fresca, com o cheiro de ar puro vindo da janela entreaberta e com uma compreensão absolutamente nova de onde eu estava na minha própria vida, para onde olhava e o que exatamente via à frente. O apartamento sem Ricardo soava diferente. Não com o silêncio da perda, não com aquele vazio ecoante que surge quando alguém vai embora e você sente falta de sua presença, mas com outro silêncio que só posso descrever como o silêncio da honestidade. Quando se remove um som falso, o que resta é o som verdadeiro. E o verdadeiro acaba sendo melhor, mais profundo, mais calmo do que você esperava. Acostumada à imitação sem perceber que era uma imitação, porque viveu ao lado dela por tanto tempo que já não se lembrava de como soava o original. A primeira ligação foi do Dr. Sérgio, pontualmente às 8h30 da manhã. Ele não perdeu tempo com introduções, foi direto ao ponto. A investigação estava avançando rapidamente. Provas suficientes foram coletadas para acusação em vários artigos. Marina Fonseca continuava a colaborar plenamente com a investigação. Seus depoimentos eram detalhados e consistentes, o que acelerava significativamente o processo. E eu precisava me preparar nos próximos dias para um depoimento oficial como vítima. Não como testemunha, mas precisamente como vítima, o que era juridicamente importante e que o Dr. Sérgio insistiu em formalizar desde o início. Depois Aninha ligou. Sua voz estava cansada, mas viva. Não quebrada, não apagada, mas precisamente viva. Com aquela vitalidade especial que as pessoas têm depois de uma noite muito difícil. Quando você chorou tudo o que precisava chorar, pensou em tudo o que precisava pensar, aceitou tudo o que precisava aceitar. E ela disse que Mateus esteve com ela a noite toda, que eles conversaram por muito tempo, que ele estava em choque com o que seu futuro sogro fez, que sua família também estava em choque, que sua mãe chorou e disse que nunca suspeitou de nada parecido. Eu ouvi a minha filha e entendia que ela estava lidando com a situação, que já estava processando o ocorrido com aquela instrumentalidade interna adulta que a vida só dá a quem não se esconde do difícil, mas o atravessa. Nina chegou às 11, com um bolo e com aquela atitude prática de uma pessoa próxima que entende. A melhor coisa a fazer num momento como esse, é simplesmente estar por perto e fazer coisas normais, não transformar o que está acontecendo em um teatro de dor, mas ajudá-la a voltar ao ritmo normal da vida. Porque o ritmo normal da vida não é uma traição à dor, mas a única maneira de lidar com ela sem ficar presa nela para sempre. Colocou o bolo na mesa, fez café, sentou-se à minha frente, olhou-me atentamente e disse: "Conte-me tudo, desde o início, estou ouvindo." E eu contei. O dia inteiro, desde a mensagem da manhã até o chá da noite na janela, sem omissões, sem suavizações, e Nina ouviu em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente com a expressão de quem já sabia de muita coisa há muito tempo, embora nunca tivesse dito em voz alta. "Você sabia?" Perguntei quando terminei. Eu sentia que algo estava errado. Cerca de 6 meses atrás, quando o vi na comemoração do seu aniversário, ela respondeu sem rodeios, diretamente como sempre. Mas eu não tinha nada concreto. Apenas aquela sensação que não se pode apresentar a alguém como argumento. E não queria te perturbar com suposições, porque te conheço bem o suficiente para saber você precisa da verdade, não de hipóteses. Isso foi honesto, verdadeiramente honesto, e não guardei nenhum ressentimento dela por seu silêncio, porque cada um de nós toma a decisão de quando falar e quando esperar. E a decisão dela foi tomada por respeito a mim.
e não por indiferença, o que são coisas fundamentalmente diferentes. Nos dias seguintes, a vida se dividiu em vários fluxos paralelos, cada um exigindo atenção e cada um importante à sua maneira. O fluxo jurídico, onde o doutor Sérgio construía a estratégia de defesa dos meus interesses, tanto no processo criminal quanto no que dizia respeito ao patrimônio, porque os documentos da Caixa no armário confirmaram os temores da mulher do cartório. Certos ativos foram de fato transferidos sem meu conhecimento, através de esquemas que, sob um exame mais atento, se mostraram juridicamente vulneráveis, precisamente porque foram montados às pressas, contando que ninguém investigaria fundo o suficiente. E alguém começou a investigar exatamente assim. O fluxo familiar, onde Aninha e Mateus passavam pelo que chamo de teste de resistência. Não porque seja uma bela metáfora, mas porque, quando algo dessa magnitude acontece ao lado do seu relacionamento, ou destrói o que não era forte o suficiente, ou fortalece o que era real, e no caso deles, o segundo estava acontecendo. Eu via isso na maneira como Mateus falava com a Aninha, como ficava ao seu lado, como não tentava se distanciar da ligação entre sua família e o que aconteceu. Embora ele não tivesse culpa pessoal alguma, ele entendia que a presença era mais importante que a razão, que estar ao lado em um momento difícil pesava o fluxo pessoal, que era o mais silencioso dos três, mas de certa forma o mais profundo. O fluxo de reavaliação, de repensar, de compreensão gradual de quem eu fui nesse casamento, o que escolhi não notar e por quê. Que hábitos me fizeram aceitar uma versão conveniente da realidade em vez da verdadeira? Não para me culpar, porque a autoculpa é a maneira mais inútil de passar o tempo, mas para entender o que exatamente eu queria levar comigo para a próxima fase da vida e o que deixar para trás, neste apartamento, neste passado, fechar a porta e seguir em frente sem bagagem desnecessária. Uma semana depois daquele dia, fui ao depoimento oficial com o Dr. Sérgio. O gabinete do delegado Antônio era pequeno, com uma janela alta e um vaso de gerânio no parapeito, o que criava uma sensação inesperadamente doméstica, em total contraste com a formalidade do que estava acontecendo. E eu depus por 2 horas, metodicamente, em ordem cronológica, do primeiro fato notado ao último, da letra M, na tela do celular ao frasco, sem rótulo na prateleira do armário. Respondi as perguntas com precisão, sem especulações, sem emoções, colocando em cada resposta apenas o que eu sabia com certeza, nem mais, nem menos, porque a investigação precisa de precisão, não de drama. O delegado Antônio ouvia com aquela concentração investigativa especial que não expressa emoções, não porque não as tenha, mas porque o trabalho exige manter, las estritamente fora do quadro. E no final da nossa conversa, ele disse algo que eu memorizei. Dona Lúcia, em nossa prática, é raro que uma vítima haja de forma tão competente nas primeiras horas após descobrir uma ameaça. A senhora não tocou nos objetos. Registrou tudo. Recorreu imediatamente à autoridade correta, não entrou em uma conversa que poderia atrapalhar a investigação. E tudo isso foi preservado exatamente como deveria. Isso simplificou o nosso trabalho consideravelmente. Eu não estava interessada em elogios. Estava interessada em que a investigação seguisse na direção que deveria, que as provas coletadas fossem suficientes, que Marina Fonseca continuasse a depor e que em seus depoimentos surgissem detalhes que expandissem o quadro muito além do que eu sabia. Descobriu-se que o esquema de transferência de bens existia há mais tempo do que se poderia supor, que os documentos encontrados na caixa levavam a várias transações, cada uma exigindo um estudo separado, que o Dr. Sérgio teria trabalho para vários meses pela frente, mas ele aceitou o desafio com aquela concentração profissional que diz de uma pessoa: ele está no lugar certo. Paralelamente ao processo criminal, desenrolava-se o cível, a recuperação de ativos, a anulação de transações, o cancelamento de procurações feitas sem minha participação. E aqui, o Dr. Sérgio era especialmente metódico, porque cada passo exigia conformidade precisa com o procedimento. Cada documento tinha que ser impecável. Cada petição apresentada nos prazos certos ao órgão certo. E eu participei desse processo como parte integrante. Não como alguém por quem os outros fazem tudo, mas como alguém que entende o que está acontecendo, por que está acontecendo assim e não de outra forma,
e o que precisa ser feito no próximo passo. A circunstância mais inesperada que se revelou durante a investigação foi a que conectou vários fatos dispersos em um quadro único, com tal clareza que senti novamente aquela sensação familiar de um quebra-cabeça em que a última peça se encaixa. Marina Fonseca contou ao delegado que a decisão de me avisar não surgiu espontaneamente, não sob a influência de um arrependimento súbito, mas como resultado de um evento específico. 3 dias antes do casamento, ela acidentalmente descobriu, na correspondência de Ricardo, a prova de que, após a conclusão do que ele chamava de resolver a questão com Lúcia, seu próximo passo seria romper com ela. E um rompimento arquitetado de forma a deixá-la o mais vulnerável possível do ponto de vista dos esquemas em que ela participava, efetivamente transformando-a na única executora visível, enquanto ele manteria a possibilidade de sair de tudo com as mãos limpas. Em outras palavras, seu aviso para mim foi um ato de autodefesa, não de altruísmo, o que não alterava em nada o resultado prático para mim, mas explicava completamente sua natureza. E essa explicação era talvez a mais honesta dessa história. As pessoas raramente fazem as coisas certas pelas razões certas, mas as coisas certas ainda assim permanecem certas, independentemente do motivo, e o resultado é mais importante que a intenção, pelo menos quando o resultado é a vida. A mulher do cartório, Galiana, ligou-me ela mesma alguns dias depois que a informação sobre o caso começou a se espalhar. Em uma cidade pequena, essas coisas se tornam conhecidas rapidamente, às vezes mais rápido que os boletins oficiais. Ligou e disse que estava feliz por sua chamada não ter sido ignorada, que entendia o risco que correu ao violar a ética profissional e que estava pronta para arcar com a responsabilidade, mas o silêncio lhe parecera impossível. E eu a agradeci como se agradece a pessoas que fizeram algo que não eram obrigadas a fazer, mas fizeram porque algo dentro delas está no lugar certo, sem alarde e sem esperar gratidão. Dr. Sérgio me informou de mais um avanço no caso cerca de um mês depois. Várias transações contestadas foram declaradas nulas judicialmente. Os ativos começaram a retornar às suas posições originais, o que significava que o esquema, que aparentemente vinha sendo construído por anos, desmoronava não de forma tão espetacular quanto foi criado, mas, de forma definitiva e irreversível, o que era mais importante que o espetar. Enquanto isso, Aninha e Mateus marcaram uma nova data para o casamento, algo modesto, sem a opulência e a multidão que haviam sido planejadas inicialmente. Sem o restaurante com terraço aberto e vista para o rio, apenas as pessoas mais próximas, em um lugar pequeno e acolhedor que Aninha encontrou, visitando não tantos lugares como da primeira vez, porque agora ela sabia exatamente o que queria. Silêncio, honestidade, pessoas que não vieram para um espetáculo, mas para um encontro com 2 pessoas que se escolheram. E era exatamente o que era preciso. Naquele casamento, eu era uma mãe da noiva, diferente do que teria sido na primeira cerimônia, que não aconteceu. Não porque me tornei pior ou melhor, mas porque me tornei mais precisa, me tornei eu mesma, sem misturas, sem aquela camada de fingimento habitual que se acumula em uma pessoa nesametno, camada por camada, quando se vive por anos ao lado da mentira, sem chamá-la pelo nome. Olhava para Aninha, ao lado de Mateus, via em seu rosto a felicidade, que não precisa de decoração, que existe por si só porque se baseia em algo real, e sentia não aquela alegria formal que se experimenta em festas, mas algo muito mais profundo, algo que não tem um nome pronto, algo parecido com gratidão à vida por lhe dar uma segunda chance. De ver a verdade com clareza. Ricardo Mendes foi condenado por um conjunto de crimes: tentativa de lesão corporal grave, estelionato em grande escala e abuso de poder em operações financeiras. O julgamento transcorreu como os julgamentos transcorrem quando as provas são coletadas profissionalmente, sem sensacionalismo, sem dramas, com aquela inevitabilidade prática que é talvez a encarnação mais precisa da justiça. Não bela, não teatral, mas simplesmente funcional, operando como um sistema deve operar quando pessoas que fazem seu trabalho honestamente participam dele. Marina Fonseca recebeu uma pena menor, considerando sua colaboração ativa com a investigação, o que foi uma decisão juridicamente fundamentada com a qual concordei sem dificuldade, porque justiça não é vingança. Justiça é a correspondência entre o ato e a consequência, nem mais, nem menos. E o que ela fez no último momento mudou as consequências para todos nós, inclusive para mim. O apartamento ficou para mim por decisão judicial na partilha de bens.
pois o doutor Sérgio construiu uma argumentação impecável, baseada nos documentos que consegui copiar naqueles poucos dias entre a conversa com a mulher do cartório e o dia do casamento. Aqueles mesmos documentos que estavam com Nina, que se tornaram parte das provas, que confirmaram minha posição com toda a precisão jurídica necessária. Comecei a reformar o apartamento não imediatamente. Dei a mim mesma tempo para me acostumar com o fato de que agora ele era só meu, que este espaço me pertencia completamente, não era compartilhado com ninguém, que cada coisa nele estava onde estava porque eu queria. E então comecei a mudar aos poucos, não em um ímpeto de purificação simbólica, não porque queria apagar o passado, mas porque o gosto muda com o tempo. Porque a pessoa que me tornei queria viver em um espaço que refletisse exatamente ela, e não alguém que eu fui antes ou com quem vivi antes. O trabalho na biblioteca permaneceu uma constante. Aquele cheiro de papel antigo, aqueles tetos altos, aqueles leitores que vinham toda semana e com quem eu desenvolvi um tipo especial de relacionamento de biblioteca, silencioso, estável, baseado no respeito mútuo pelos livros e pelo que os livros fazem com uma pessoa. Tudo isso continuou e continuou bem, porque o trabalho que você ama não atrai quando todo o resto trai. Ele simplesmente continua a ser ele mesmo, o que por si só é inestimável. Cerca de 6 meses depois de todos os eventos, Nina me arrastou para uma exposição na galeria da cidade, pequena, intimista, com obras de artistas locais, daquelas exposições que não atraem multidões, mas que são interessantes exatamente porque não visam impressionar, mas existem pela arte em si. E lá conheci um homem cujo encontro não posso chamar de outra coisa senão inesperado, em todos os sentidos da palavra. Seu nome era Vitor. Ele era amigo do dono da galeria. Veio pelo mesmo motivo que as pessoas vêm a esses eventos, sem um objetivo específico. Apenas por interesse, porque a vida se torna mais pobre se você para de ir a exposições. E conversamos em frente a uma das obras, uma grande paisagem com um rio e névoa, do tipo de pintura que não grita sobre si mesma, mas silencia de forma tão convincente que dá vontade de ficar ao lado e silenciar junto com ela. A conversa começou com um quadro, passou para o artista, depois para a pintura em geral, depois para os livros, depois para o que torna a vida plena nos períodos em que as circunstâncias externas a tornam difícil. E foi uma daquelas conversas que acontecem raramente, quando o interlocutor o ouve como se o que você diz fosse realmente importante para ele, não como um pretexto para seu próprio monólogo, mas precisamente como informação sobre você que ele leva a sério. E quando saímos da galeria, ele perguntou se eu não queria tomar um café ali perto, se não estivesse com pressa. E eu pensei por um segundo e disse: sim, falar sobre Vitor em detalhes não é o lugar nem a hora, porque esta história não é sobre ele, é sobre mim. Sobre o que aconteceu com minha vida naquele dia de verão e o que aconteceu depois. Mas mencionar Lu é necessário, porque ele se tornou parte do novo, que começou depois de tudo que foi dito acima, parte da prova de que a vida realmente continua e continua de verdade, não apenas formalmente, não apenas no modo de sobrevivência, mas no modo de presença, de participação, de interesse em tudo que ainda não aconteceu. Aninha soube dele não imediatamente. Eu não tive pressa com isso, porque acreditava que tudo tem seu tempo, que uma nova pessoa na vida de uma mãe, depois de tudo que ela passou, exige uma introdução delicada e não um anúncio solene. Mas quando soube, sua reação foi a que eu esperava dela. Ela me abraçou forte, depois se afastou, olhou nos meus olhos e disse: mãe, estou feliz que você está se permitindo ser feliz. Isso é o mais importante. Nina, quando contei a ela, olhou com aquela franqueza astuta que nela sempre significa algo mais do que é dito em voz alta, e pronunciou: Lúcia, você merecia isso há muito, muito tempo. As circunstâncias apenas escolheram um momento inadequado para aparecer, mas apareceram, e que bom. O processo contra Ricardo Mendes terminou com uma sentença 8 meses após o início, um prazo padrão para casos dessa complexidade, quando se trata de múltiplos crimes e inúmeras provas documentais. E no dia em que o doutor Sérgio me ligou com a notícia da decisão final do tribunal, eu estava sentada na biblioteca, na minha mesa de trabalho, entre livros antigos, no meio do cheiro que amo a vida toda, no meio do silêncio que aqui sempre foi meu. Ouvi-o, agradeci, desliguei o telefone, olhei pela janela para a cidade já outonal e senti o que só posso chamar de conclusão.
não vitória, porque vitória pressupõe um perdedor, e eu não precisava de um perdedor. Eu precisava apenas de justiça, apenas da verdade em seu devido lugar. Apenas que o que foi feito em segredo e com intenção recebesse seu nome correto e sua consequência correta. Algo mudou em mim durante este ano, e quero falar sobre isso diretamente. Sem embelezamentos e sem pretensão de uma sabedoria que soa convincente apenas nos livros. Tornei-me menos tolerante com o que contradiz minha compreensão interna da verdade, porque entendi por experiência própria que a tolerância com a pequena mentira abre a porta para a grande, e essa grande não vem ruidosamente, espetacularmente, mas silenciosamente, imperceptivelmente, escondendo-se em manhãs comuns, em conversas de cozinha, em hábitos que você toma como norma. E agora, quando aquela sensação de incongruência surge dentro de mim, a mesma que um dia me levou ao armário com o frasco sem rótulo, eu não a arquivo, presto atenção nela imediatamente, porque raramente ela erra. Tornei-me mais desconfiada das pessoas. Não, pelo contrário, tornei-me mais precisa em quem confiar e no que exatamente, porque a confiança não é um sistema binário. Sim ou não. É algo complexo, onde você confia em pessoas diferentes, coisas diferentes, em graus diferentes. E isso não é cinismo, mas apenas precisão adulta, que permite construir relacionamentos em bases reais, e não no desejo de que sejam assim. A biblioteca, em um dia de outono, recebeu novas estantes. A administração finalmente liberou o orçamento para a expansão, há muito planejada do setor de literatura contemporânea. E eu supervisionei a arrumação dos livros com aquele prazer especial que só tem as pessoas para quem os livros não são apenas uma profissão, mas uma maneira de pensar sobre o mundo, uma maneira de conversar com o passado e o presente ao mesmo tempo, uma maneira de permanecer você mesma, mesmo quando tudo ao redor tenta mudá-la. Uma leitora, uma senhora idosa, que vinha toda semana em busca de novos romances policiais, parou ao meu lado perto das novas estantes e disse, inesperadamente: "Sabe, dona Lúcia, a senhora parece diferente ultimamente. Não na aparência, mas na expressão do rosto, como se algo em você tivesse se acalmado." E eu pensei que essa era talvez a descrição mais precisa do que aconteceu comigo. Algo se acalmou. Não porque ficou mais fácil ou mais leve, mas porque ficou mais honesto. E nessa honestidade, na honestidade consigo mesma antes de tudo, há uma calma especial, que não precisa ser mantida com esforço de vontade. Ela simplesmente existe como um alicerce, como aquela mesma verticalidade em que pensei na última noite antes do dia que mudou tudo. No outono, eu e a Aninha estávamos juntas arrumando as últimas caixas que sobraram após a partilha judicial final. Coisas, documentos, objetos de recordação que precisavam ser guardados ou descartados de vez. E a Aninha segurava uma foto antiga nas mãos. Olhou para ela por um longo tempo, depois levantou a cabeça e perguntou: "Mãe, você se arrepende de alguma coisa?" A pergunta foi direta, como devem ser as perguntas reais que as pessoas que não têm medo da resposta fazem. E eu pensei sobre ela por alguns segundos. Pensei de verdade, não procurando uma resposta bonita, mas buscando uma honesta. Então disse: "Eu me arrependo do tempo que permiti que fosse gasto com coisas que não mereciam tanto do meu tempo, mas de ter visto a verdade não. Nunca, porque a verdade, mesmo que dolorosa, liberta. E a mentira, mesmo que conveniente, no final, sempre custa mais do que qualquer verdade." A Aninha assentiu, colocou a foto de volta na caixa, fechou a tampa. Há coisas que precisam ser fechadas e colocadas na prateleira de trás, não porque você é covarde, não porque se esconde do passado, mas porque o passado já desempenhou o seu papel, já lhe deu o que tinha que dar, já lhe ensinou o que tinha que ensinar. E agora sua tarefa não é manter-lo sobre sua mesa, mas carregar-lo dentro de si como parte de sua própria biografia, como parte do que a tornou quem você é. Sem amargura, sem raiva, apenas como um fato. Apenas como algo que foi, que passou, com que você lidou, porque lidou. Essa é a única palavra que descreve com precisão o que aconteceu. Eu lidei, não por uma firmeza inata, não porque meu destino foi mais fácil que o de outros, não porque as circunstâncias favoreceram, mas porque, no momento certo, escolhi olhar para frente e não para o lado. Escolhi agir e não esperar. Escolhi a verdade e não a conveniência. Escolhi a mim mesma e não uma versão de mim conveniente para os planos de outros. E essa escolha, feita em uma manhã de verão tranquila,
com uma xícara de café junto à janela aberta, enquanto a água corria no banheiro, mudou todo o resto. Porque algumas escolhas funcionam exatamente assim. Silenciosamente, imperceptivelmente, irreversivelmente. A vida continua, como sempre continua para as pessoas que permitem que ela continue.